1 Samuel 16. O título dessa palavra é As 7 qualidades de Davi. Para você que gosta de anotar, nós vamos falar das qualidades de Davi, as 7, dentre tantas que Davi possuía. Nós vamos falar de 7, mas também nós vamos falar de alguns defeitos de Davi, porque Davi também tinha defeito, Davi também falhou, mas mesmo falhando, não deixou de ser homem segundo o coração de Deus, porque as suas qualidades, ela era superior aos seus defeitos, e ele era pronto em se arrepender daquilo que fazia de errado. Todos acharam 1 Samuel 16? Amém? Versículo, vamos ler do 14 até o 18. Aleluia. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, Saul, diga assim, Saul estava desviado. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 18, ou melhor, 14. Pode começar no 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscar-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Feche seus olhos. Espírito de Deus, fala nos nossos corações. Ministra ao meu e ao coração do meu irmão, Deus, essa mensagem, essa palavra, Senhor. Que nós venhamos sair daqui mais impactados ainda de como chegamos. Sentimos a tua presença aqui, agora mesmo. E sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer, em nome de Jesus. E você vai ver que esse homem, ele possuía muitas qualidades, mas também tinha defeitos. Esse homem que foi tremendamente usado por Deus, também teve os seus momentos de dificuldades. E me chama muito a atenção a história de Davi, porque os defeitos e os problemas que Davi enfrentou, aquilo que aconteceu na vida de Davi, os pecados cometidos por ele, a gente olhando assim, era de uma gravidade muito grande. E me intriga, mesmo sabendo, porque a Bíblia ela não retira nada, a palavra de Deus ela mostra tudo. E mesmo com tudo isso, Deus não retirou dele que ele era homem segundo o coração de Deus. Isso me intriga, e eu fui buscando, eu fui querendo saber mais sobre a história desse homem. E irmãos, nós vamos falar de 7 qualidades, mas esse homem aqui tinha muito mais do que 7, porque não daria tempo da gente falar das outras. Mas as que eu anotei aqui, eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então Davi não era o mais forte de todos. Nesse texto diz que eles estavam procurando, que havia um homem forte. Mas entre Davi e os seus irmãos, os irmãos de Davi, eles eram mais fortes do que Davi. Fortes naturalmente falando, viu? As pessoas olhavam e viam, eles eram mais formosos do que Davi. Tanto que quando Davi foi ungido
Primeiramente foi apresentado esses irmãos porque eles tinham uma aparência melhor. E normalmente as pessoas olham pela aparência, mas Deus não olha pela aparência. Deus vê o seu coração e Deus olha para você diferentemente de como nós olhamos. Então você que pensa em ser um líder de célula, você que almeja liderar e porventura ainda há alguma interrogação, alguma dúvida, Deus olha para o seu coração. De repente você se acha pequeno, de repente você se acha inferior, de repente você acha que você não tem estudo suficiente. E eu volto a dizer, Deus não olha para isso. Isso é importante, mas Deus olha para o interior. E os irmãos de Davi, eles tinham uma aparência melhor do que a de Davi. Não era o mais formoso entre seus irmãos, e as suas qualidades não eram explícitas. Ninguém conhecia, somente via os seus defeitos e obstáculos. E se você ler, você vai ver assim, no início. Ele ficava lá nos bastidores, ele ficava lá apacentando o rebanho, cuidando das ovelhas, ninguém o via. Ô Ípsio, é você que Deus vai usar. De repente ninguém está te vendo, mas Ele está te vendo e Ele vai te usar. Deus vai usar a sua vida, porque Deus, Ele quer fazer isso, amém? Quantos querem ser usados por Deus? Diga amém. Quando foi ungido, o Espírito de Deus começou a agir na vida de Davi, mas não assumiu de imediato o reinado. Alguns dizem que foi 20 anos, outros falam que foi 23 anos, eu não sei bem. Se alguém souber, me informe. Depois que Davi foi ungido, demorou-se muitos anos para ele assumir o reinado. Qualidade, soube esperar. Esperar o tempo, a hora, o momento. Esperou chegar o momento certo. Ele esperou o momento certo. Neste período de espera, com intensa luta, preservou a vida, a autoridade do rei Saul. Era fiel. Preservou a vida do rei Saul. Davi, ele se preocupava com o rei Saul. Mesmo sabendo que Saul o perseguia, ele preservou a vida de Saul o tempo todo. Inclusive socorria ele, tocando a sua harpa. Quando o negócio apertava lá, mandava chamar Davi, Davi tocava a harpa, e aquele demônio ia embora, porque Davi era um adorador do Senhor. Não desejou a morte do rei, tampouco levantou a sua mão contra o ungido de Deus. Irmãos, essas qualidades que eu estou falando aqui, elas ainda não estão no contexto que eu quero pregar, que é a palavra que nós temos hoje para você e para mim. Mas é tantas que nós começamos a falar e começamos a ver tantas qualidades. Então, ele não desejou a morte do rei, tampouco levantou a mão contra o rei. Olha para mim aqui. Você quer ser um grande líder na casa do Senhor? Você quer? Só 10 querem? Eu acredito que todos. Amém? Quantos querem ser líder na casa do Senhor? Amém. Não se levante contra a autoridade. Quantos querem ser líder de célula aqui? A célula bispo orou por multiplicação. Que momento agradável. Que unção que veio aqui. Quantos querem multiplicar a sua célula? Não fale mal das autoridades, dos pastores, dos líderes, dos bispos. Talvez seja aí aonde nós estamos sendo pego e ainda não estamos rompendo. Davi, ele teria até motivos, porque Saul perseguiu Davi o tempo todo, mas ele não desejava a morte e tampouco se levantou contra aquele homem, contra o ungido de Deus, porque ele tinha sido ungido de Deus.
Quando assumiu o reino, primeiramente reinou em Hebrom por 7 anos e 3 meses. Reino provisório, e se contentou com isso. Depois reinou em Jerusalém por 33 anos. Irmãos, o tempo quem determina é Deus. Amém? Então, aonde você está, o tempo que você estará ali, é Deus que determinará. Seja agradecido a Deus, seja agradecido ao Senhor. Talvez seja provisório, porque você vai multiplicar a célula, e você vai ter que sair dessa célula, e ir para uma outra célula. Talvez você vai ter que ir lá para o senador Canedo abrir uma célula lá. Hoje me ligaram, me dizendo assim: estamos abrindo uma célula no senador Canedo. Eu falei: opa, então é com nós mesmo, porque só no senador Canedo essa semana eu fui 4 vezes, semana passada. Então nós vamos juntar as que nós temos lá, a que tem lá, a que nós estamos querendo abrir lá, com a que você vai abrir, e vai ser uma bênção. E tem mais célula lá também. Então, queridos, tudo é no tempo do Senhor, mas seja grato aonde você está. Talvez você vai ficar algum tempo ali, talvez seja provisório, mas Deus vai te levar para um outro lugar. Amém? O que fez Deus se apaixonar por Davi não foi o fato dele ter pastoreado com zelo as ovelhas de seu pai, mas sim o fato de ter dado a vida por elas. O que Davi fez por aquelas ovelhas? Enfrentou um urso e um leão. Matou um urso e um leão. O estágio de Davi foi cuidar daquelas ovelhas, e ele matou um urso e um leão. Fala para o seu irmão: nós precisamos matar um urso e um leão por dia, para cuidar das ovelhas. Quem que é isso? Isso estava qualificando ele para lutar com Golias. Aquilo ali era um estágio. Queridos, em nome de Jesus, olha para cá. Em nome de Jesus, o que eu vi no encontro de jovens me impactou. O que eu estou vendo, estou sentindo nesse encontro de adulto, já está me impactando. Irmãos, virá um crescimento sobrenatural sobre este lugar. Vai requerer que talvez nós venhamos matar por dia ursos e leões, para pastorear, para cuidar bem dessas ovelhas que o Senhor estará mandando. Amém? Quantos creem? Diga amém. Deus ama as nossas qualidades e trabalha nas nossas fraquezas. Davi compreendeu Saul na sua fraqueza. Eita, Davi. Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente que ele era pastor, poeta, matador de gigante, rei e antepassado de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. E é verdade. Mas existe uma outra relação junto a esta. Ele também foi traidor. Ele também foi mentiroso. Ele foi adultério e assassino. Adulterou e assassinou. A primeira lista fornece as qualidades que todos nós gostaríamos de ter. Não é verdade? Não é verdade? A primeira lista é a que nós queríamos ter. A segunda, as que poderiam ser reais a nosso respeito. A Bíblia não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. Sabe por quê? Porque nós todos falhamos, querido. Mas nós temos um Deus que, quando nós nos colocamos diante dele, ele é pronto em perdoar e estender a mão e falar assim: levanta e anda, continue a caminhada. Esse é o nosso Deus. Assim como ele fez com Davi. E ele ainda é lembrado e respeitado por seu coração voltado para Deus, porque tinha um coração voltado para Deus. Quando aprendemos que compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que das suas fraquezas, deveríamos ficar
curiosos para descobrir o motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como homem segundo o coração de Deus. É interessante, cometeu pecados terríveis, mas não deixou de ser homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque era um homem pronto em se arrepender. Porque era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus. O coração de Davi era um coração entregue para o Senhor. Era falho, ele não escondia. Olhe para mim aqui. Eu não sei você, mas querido, quando nós fazemos alguma coisa de errada, que o Espírito do Senhor nos incomoda, nós não podemos deixar passar. Nós precisamos ir para os pés do Senhor e nos arrepender prontamente de todo o nosso coração. Davi fazia isso. Davi fazia dessa forma. Por isso que isso agradava ao Senhor. Davi, apesar de suas fraquezas, possuía uma fé inabalável. Apesar das suas fraquezas, ele tinha uma fé inabalável. Na fiel, poderosa natureza de Deus, ele entregava a vida dele. Foi rápido em confessar, ele confessou, ele não esperou. Por isso esse homem tinha muitas qualidades, por isso esse homem era reconhecido e é até hoje como homem segundo o coração de Deus. Experimentou a alegria do perdão mesmo quando teve que sofrer as consequências do pecado. Isso o qualificou tremendamente, porque, como eu disse no início, Deus olha para o nosso interior. E se nós queremos uma multiplicação, nós precisamos ter qualidades, ou buscarmos muitas dessas qualidades que esse homem tem. E nessa palavra de hoje, Deus vai falar muito forte ao seu coração. Nossa tendência é inverter os papéis. Na maioria das vezes preferimos evitar as consequências a experimentar o perdão. Irmãos, olha para mim aqui. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos perdoar mais. Nós precisamos pedir perdão ao nosso Deus. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Todos. E muitas vezes acontecem coisas no nosso dia a dia e se tornam algo normal. E não pode ser normal. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. Como aconteceu com Saul. O Espírito do Senhor já não estava mais com Saul. Saul já estava distante. Por isso que as coisas para Saul foi tendenciosa a cada dia piorar. E nós não podemos ir por esse caminho. Nós precisamos seguir um caminho de arrependimento, um caminho de entrega a esse Deus. Amém, queridos? Quando estão me entendendo, diga amém. Isso foi só a introdução. A primeira qualidade de Davi é que Davi era adorador. Fala para o seu irmão, adorador. O Senhor não está à procura de apenas pregadores que pregam bem. O Senhor está à procura de adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui, irmãos? Quem quer multiplicar a sua célula? Seja um adorador. Quantos aqui adoram o Senhor em espírito e em verdade? Quantos sabem o que é adorar? Porque muitas vezes a gente pensa que só os levitas que adoram. Muitas vezes nós pensamos que dependemos dos levitas para podermos adorar o Senhor. Você adora o Senhor na rua. Você adora o Senhor na sua casa. Você adora o Senhor caminhando. Você adora o Senhor quando está passando por tempestades. Como a pastora Geni pregou domingo, por ventos fortes. Quando o barco está cheio de água. Você adora o Senhor não é só quando as coisas estão boas. Você tem que adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Você adora o Senhor
Quando a sua célula não está bem, aí que você adora ao Senhor, aí que você louva ao Senhor, aí que você exalta o nome dEle, e aí você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Você sabia que a adoração é uma das maiores armas de guerra de um crente? Você sabia que a adoração, ela interrompe a ação de principados de idolatria? Quem sabia? Levanta a mão. Nem todo mundo. Adore, como diz a música, adore, adore, adore a Ele. Chega na sua célula lá adorando o Senhor, amém? Tem 2 pessoas na sua célula, adore ao Senhor. Pega esses 2 e começa a adorar ao Senhor. Queridos, sabe por quê que ainda nós não multiplicamos as nossas células? Porque ainda nós não estamos seguindo essas qualidades. Deus está procurando adoradores. Essa igreja, ela será reconhecida como uma igreja de multidões, mas também como uma igreja de adoradores. Amém, queridos? Ele sabia tocar sua harpa e com a mesma adorava ao Senhor. Salmo 92, 1, 4. Não precisa abrir, senão não dá tempo. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das suas mãos. Qualidade de Davi, era adorador. Igreja do Avivamento, vamos adorar esse Deus, amém? Vamos adorar esse Deus onde estivermos, mas nas nossas células, nos nossos discipulados, nos nossos grupos de GD. Vamos adorar esse Deus aqui na igreja, nas nossas casas. Nós precisamos adorar esse Deus nas nossas casas, querido. Não tem problema se você não canta muito bem. Eu também não canto, mas passa pelo depurador de Deus, chega lá, beleza. Chega a Ele, não é nem nos ouvidos, é nas narinas. Chega como um aroma suave. Ó, adoração do meu povo, ó, adoração da minha serva, ó, adoração do meu servo. Aí você vai ver que tudo vai dar certo aonde você estiver. Segundo, Davi era valente. Quantos valentes nós temos aqui? Quantos não desistem? Amém. Quantos não vão retroceder 1 milímetro? Amém. Quantos vão até o fim? Amém. O bispo disse que ele não desiste mesmo. Ele já até falou, né, que desiste. Como é que é? Não desisto. Duro de desistir. O apóstolo é duro de matar e ele é duro de desistir. E eu estou nesse time aí também. Eu sou duro de desistir. Faço parte desse time. Eu sei que aqui tem muitos que fazem parte desse time. Não vamos desistir. Davi, ele era valente, disposto a enfrentar qualquer desafio. Ele ia e não era covarde. Deus não usa covardes, irmãos. Deus usa valentes. Deus usa o improvável, sim, mas Ele leva esse improvável a ser um valente. E se você quer ser usado por Deus, seja valente. Não desista. Está difícil, Davi. É porque você não está na minha célula. A minha célula, só Jesus na causa. Mas é só Jesus na causa mesmo. Tem gente que fala assim, é só Jesus na causa, mas é só Jesus na causa. Tem uns que falam assim, é cada um que me arruma. Muda esse vocabulário. Se você quer pessoas boas, está no lugar errado. Porque aqui é um hospital. E os que vêm para cá é doentes, assim como eu cheguei doente aqui um dia. É assim que funciona. Mas seja valente, não desista, seja como Davi. Não seja covarde. O diabo pode estar fazendo a maior bagunça, mas se chegar um valente do Senhor, aí acabou. Sim ou não, irmãos? Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem
O diabo bate em retirada na hora quando chega um valente de Deus. Quando tem um valente ou uma valente de Deus, o diabo, ele bate em retirada. Tanto é que assim que assumiu o trono de Israel, foi direto tomar a arca do Senhor. Ele era valente. Davi era tão valente que foi o único que ousou a enfrentar Golias. Golias estava caçoando o povo de Israel. Golias estava falando assim, numa palavra bem popular: ô seus bandos de frouxo, não tem ninguém aí que vai me enfrentar não. A Bíblia diz que Davi tinha levado comida para os seus irmãos, e ele estava indo embora, e ele ouviu esse homem falando isso. Ele se indignou, porque ele era valente. E ele disse assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vem contra nós, contra mim, com varas e com lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Seja valente lá na sua célula. O reino de Deus é conquistado por esforço, e os que se esforçam, eles se apoderam dele. Davi era esse homem. Ele enfrentou Golias, ele não se acovardou. Saul quis até ajudar ele um pouquinho. Saul quis colocar uma armadura em Davi, irmãos, que era de Saul. Ele até colocou essa armadura, mas ficou tão desajeitado. Fala para o seu irmão assim: armadura de crente desviado não serve em crente avivado. Irmãos, o que está desviado, você vai influenciar ele, mas você não será influenciado por ele. Não estou dizendo para você abandonar o desviado. Estou dizendo que você deve influenciar essa pessoa. A armadura de crente desviado não serve em crente avivado. Tentaram, colocou nele, mas não ia funcionar, porque as armas de Davi eram poderosíssimas. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Irmãos, quando você estiver na sua célula, e se você ficar sabendo que alguém está possesso da sua célula, não liga para o bispo, vai você mesmo. Não liga para o Davi, vai você mesmo. É você que Deus vai usar. Porque eu já vi muitas pessoas falar assim: não, vou ligar para o bispo, vou ligar para o Davi. Não liga para Cristiane Lino, vai você mesmo, porque a mesma unção que está sobre a Cristiane Lino está sobre a sua vida. Não seja covarde. Não é tempo mais de ser covarde, é tempo de ser valente. É tempo de encararmos de frente, e nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Davi era forte e cheio de ânimo. Ele era disposto, um homem forte, animado. Fez um estágio lá com o leão e o urso, estraçalhou os dois. E olha que o homem era pequenininho. Não sei o tamanho, mas a Bíblia descreve que ele não era de estatura alta. Estraçalhou, tinha força em Deus. O cara era o cara. Deus precisa de alguém disposto a enfrentar os desafios. Deus está contando comigo e com você, irmão, nas nossas células. Talvez você está aqui, pensou até em desistir, veio para essa reunião pensando assim: essa célula minha não tem jeito. Tem jeito sim. Você vai ver, sua célula vai crescer. Tome uma posição.
O que nós precisamos é tomar posição diante de Deus. Ele era cheio de ânimo. Seja cheio de ânimo. Chega na sua célula cheio de ânimo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou na minha célula, tem 2 pessoas aqui, aleluia, glória a Deus. Vou colocar mais 10 cadeiras aqui e vou orar aqui na semana que vem. Esses 8 virão. Eu e a Rosana fomos numa célula, abrimos uma célula de uma discípula da Rosana. Primeiro dia da célula tinha 2 pessoas. E eu achei interessante que a Rosana falou para ela: não tem problema, vamos colocar as cadeiras aqui. E no final nós oramos, ungimos todas as cadeiras. Irmãos, se a gente for lá na célula dessas meninas, são adolescentes e pré-adolescentes, não cabe de tantas pessoas que tem lá. Eles mandaram 2 para o encontro de jovens agora. Elas estão jubilando na presença de Deus. Mas querido, tem que ser cheio de ânimo. Tem gente que chega na célula, bispo, assim, ó, desanimado. Irmão, a sua célula nunca vai conseguir êxito se você chegar lá desanimado. Tem gente que deixa para preparar a palavra do líder, que já está preparada, na hora. Tem gente que não prega a palavra que está aqui, e as pessoas estão desanimando. Por isso, não é culpa delas, é culpa nossa. Tenha ânimo, faça como Davi. Davi era forte e cheio de ânimo. Deus também precisa de gente forte, e não de pessoas que só fiquem chorando pelos cantos, dizendo: sou fraco. Diga comigo: crente cocar, sai, em nome de Jesus. Quem conhece cocar? Estou fraco. Sai, em nome de Jesus. Somos fortes em Deus, amém? Somos guerreiros em Deus, amém, irmãos? Somos guerreiros em Deus. Vamos conquistar, vamos conseguir, vai multiplicar. Hoje eu conversei com uma irmã no Facebook, e ela: eu vou para o encontro. Eu falei assim: boa coisa você vai fazer, minha irmã. Meu filho pode ir comigo. Eu falei: não, é melhor seu filho ir no de jovens, que no de jovens tem a linguagem apropriada. Ela falou: mas eu vou. Aí cheguei aqui, conversei com uma discípula, estão empolgados, vão mandar 4 pessoas, a gente só ouve. É isso, irmãos, é isso que nós temos que fazer. É isso, ser cheio de ânimo, porque isso agradará ao Senhor. Esse negócio que eu não consigo, eu sou fraco. Quando nós estamos fracos, aí que nós nos tornamos fortes, porque o nosso Deus, Ele age ao nosso favor. Mas tira do seu vocabulário esse complexo de inferioridade, achando que você não pode, porque você pode, em nome de Jesus. Quarto, Davi era guerreiro. Davi não fugia da guerra, planejava visando sempre alcançar as vitórias. Planeje, não fuja da guerra, amém? O Senhor é a guerra. O Senhor está com você, está comigo. Ele é o guarda de Israel, que não dorme. Ele diz assim, que não dormita, que não descansa. Ele intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Ele diz isso. Então Davi era um guerreiro. Davi não fugia da guerra. Era uma qualidade tremenda. Não fuja da guerra. É você que tem que guerrear lá na sua célula. Nós não podemos ir lá na sua célula o tempo todo para guerrear por você. É você que vai ter que marchar lá na sua célula. É você que vai ter que dar umas voltas no quarteirão, repreendendo o espírito de prostituição. É você. Agora, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Agora, se você fizer, vai acontecer tudo, porque o nosso Deus é fiel e Ele é poderoso. Davi era guerreiro. Davi não fugia da guerra, planejava. Ele queria alcançar as vitórias.
Deus precisa de pessoas que não fiquem só esperando os pastores. Ô pastor, crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Isso aí mesmo que você falou. 6 horas por mim. Pastor, 6 horas por mim. Pastor, 6 horas por mim. Ora você também, irmão. Ora você também. Tem gente que na cabeça dela já tem uma palma da mão de um pastor, já está marcada. Quase que ela tem uma cicatriz ou uma tatuagem na cabeça, de tanto você colocar a mão na cabeça dela. Não é errado, mas você precisa orar por você. Teve uma discípula da nossa geração, esteve aqui essa semana procurando, eu e a Rosana, nós estávamos. Aí pegou a pastora Lourdes, o filho dela com problema em casa, vendo coisas. A pastora Lourdes falou assim: minha irmã, você é a pessoa que mais tem autoridade na sua casa, ora pelo seu filho. E ela começou a orar. E eu perguntei para ela agorinha: como é que está seu filho? Ela falou: está melhorando. É assim que funciona. Então tem que ser guerreiro. É você que o Senhor chamou. Quantos estão dispostos a fazer isso? Diga amém. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quinto, um homem de palavra firme. Suas palavras tinham peso. Davi só falava quando era necessário ou quando perguntava alguma coisa para ele. Provérbios 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Falava na hora certa. Fale menos, ouça mais e ore mais. Nós falamos muito e fazemos às vezes pouco. Davi não era de falar muito, falava na hora certa. Então faça assim também. Também isso era uma qualidade de Davi, um homem de palavra firme. Tudo ficou diferente no decorrer do tempo. Hoje as pessoas falam demais e muitas vezes mais do que deveria. Amém, queridos? Vamos ouvir mais de Deus, falar menos. Não fale mal do seu irmão. Não profira palavras degenerativas para destruir o seu irmão ou o seu próximo. Ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Nós temos um poder tremendo através da nossa fala, de abençoar. A nossa boca, queridos, foi feita para abençoar as pessoas. Não foi para ficar falando mal de pessoas. E nós precisamos ouvir mais. Temos 2 ouvidos e uma boca só. É para ouvir mais. Sexto, tinha boa aparência. Quantos aqui tem boa aparência? Todos? Não, todos. Não, levanta a mão aí. Todos temos boa aparência. Somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Somos lindos. Olha para o seu irmão e fala assim: como você é lindo, hein, irmão? Você parece com Deus. Davi era de boa aparência, se bem que os irmãos dele, a aparência dos irmãos era melhor do que a dele. Mas quando era preciso, ele rasgava as roupas reais para adorar. Temos que ter uma aparência de homem de Deus, mas não dar importância somente à aparência. Davi era agradável em sua presença, na presença de Deus. Amém, queridos? Então é isso que você e eu precisamos. A aparência, nós somos a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Mas nós temos que rasgar as nossas roupas e nos colocar diante do Senhor em adoração. Tira toda a religiosidade, irmão. Lança fora toda a religiosidade. Eu achei interessante que o bispo orando,
Às vezes eu fico observando, a gente acaba que observa o quanto as pessoas têm dificuldade em entrar na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu senti uma presença de Deus aqui, mesmo por pouco tempo. Às vezes a gente perde muitas oportunidades, irmãos. Muitas oportunidades. Por último, o principal de tudo, o melhor de tudo, o Senhor era com ele. De nada vale essas qualidades de Davi se Deus não estivesse com ele. Diga assim: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Olha o que Davi diz: não retire de mim o seu espírito. Não sei se você já falou isso para Deus. Irmãos, o mais importante para mim, o mais necessário para a minha vida, além daquilo que Deus possa me conceder, o mais importante é a presença dEle. Eu falo isso para Ele todo dia: Deus, não retire de mim o teu espírito. É isso que nós precisamos. O Senhor era com Davi, e o Senhor é com você também, irmão. A sua célula vai multiplicar, porque o Senhor é com você. A sua geração vai crescer, porque o Senhor é contigo. Essa igreja vai crescer, porque o Senhor é conosco. E grande será a colheita. Amém, queridos? Coloque-se de pé, quero orar com você.